trabalha para ter o Gerson no Mundial de Clubes, ou seja, já no começo da temporada 2023, ou o Flamengo trabalha de olho no fim da temporada europeia? Não, seria já agora para o começo do ano, né? Se houver acordo, né? Janela é em janeiro, né? Falta aí algumas semanas para questão. Fala, nação, saudações rubro-negra, nação, vambora reger aqui bem rapidinho, né? A aula que o Mauro César Pereira deu agora falando sobre Vitor Pereira no Flamengo, né? Mauro César Pereira é demais, né? Então vambora reger aqui. Mas antes disso, né? Já peço seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. E outra coisa, quero dar os créditos ao canal Jovem Pan Esporte. Link na descrição como créditos. É isso aí, vamos embora analisar a aula que o Mauro César deu. A gente já volta a falar de Copa do Mundo, mas antes eu queria falar do Flamengo, que hoje fez o anúncio oficial do Vitor Pereira. Anunciou oficialmente Vitor Pereira como seu técnico para a temporada 2023. Está aí na tela, né? Você acompanha a publicação do Flamengo nas redes sociais. Está aí, o Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. E uma arte aí, o Vitor Pereira, tal, bacana. A gente já está voltando na Rádio Jovem Pan. Vou querer saber a opinião do Mauro César Pereira, do velho Vamp Vampeta, do Vanderlei Nogueira, do Fábio Piperno. Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, seu joinha. Estamos voltando na Rádio Jovem Pan. Agora sim, estamos de volta à Rádio Jovem Pan falando do Flamengo. Uma rápida pausa no tema Copa do Mundo. O Flamengo anunciou oficialmente o Vitor Pereira. Tá aí, Mauro César, o anúncio oficial. O Vitor Pereira vai dirigir o Flamengo em 2023. Nenhuma surpresa, né? Não anunciaram antes porque já estava acertado verbalmente, mas faltavam detalhes contratuais. Esses detalhes certamente já foram agora superados. E ele assina um compromisso a partir do primeiro dia do ano que vem, ou seja, quando não tiver mais compromisso com o Flamengo. Até o próprio anúncio foi feito, se não me engano, como um acordo verbal, coisa parecida. Ou seja, já está acertado para o ano que vem. Normal, ele tem um contrato com o Corinthians até o dia 31, está de férias. E a partir do dia 1º ele está desempregado. Agora não vai estar mais. Estará em outra empresa, né? Ou em outro clube, no caso, trabalhando. Surpresa alguma, algo que já estava mais ou menos previsto. Foi anunciado hoje, poderia ser semana que vem, dia 1º de janeiro, aí não faz a menor diferença. Apenas a confirmação de algo que todo mundo já sabia, né? Que ele vai ser o técnico do Flamengo. E o Flamengo agora deve intensificar aí a sua postura, a sua posição no mercado, porque depende de conversas com ele também para definir alguns alvos. A informação até que eu apurei hoje foi sobre o Gerson. O Flamengo não desistiu do Gerson. O Flamengo anunciou que saiu digamos assim, retirou seu interesse no jogador. Na verdade, faz parte de uma estratégia. O Olympique de Marseille quer vender 100% dos direitos, ele tem 80%, o Flamengo tem 20%, né? E o Flamengo ofereceu uma proposta para comprar 80%, permanecendo 20% com o time francês. Isso, evidentemente, fez com que o valor solicitado pelos franceses fosse mais alto do que aquilo que o Flamengo queria pagar. E agora o Flamengo está num compasso de espera, aguardando que o Olympique abra negociações, aceite um valor menor ou aceite ficar com 20% dos direitos, algo parecido, para que a negociação volte. O Flamengo não desistiu. Eles vão dizer que estão fora, mas na verdade não desistiu. Ainda tem a expectativa de contratar o Gerson. E a contratação ou não desse jogador, ela pode pautar outras negociações eventuais. Se o Flamengo, de fato, jogar a toalha e não for mais atrás do Gerson, ele vai ter mais dinheiro para buscar jogadores outros. Se, porventura, realmente fechar negócio com o Gerson, a tendência é não ter tanta grana assim para investir em outros jogadores, porque seria um investimento bem elevado. Então, essa negociação, ela está, digamos assim, suspensa, mas ela pode ser reativada. Vai depender muito do comportamento dos franceses. E, por outro lado, ele já tem um jogador meio que incompatibilizado, né? O Gerson não se apresentou no dia, já falaram que iam multar o jogador e tudo mais. E o Olympique já percebeu que vai ser difícil contar com o atleta. Então, o Flamengo está contando, obviamente, muito com isso, né? Que os franceses cheguem à conclusão de que não adianta segurar o jogador, que é melhor negociar e talvez reabram conversas com o clube. É um pouco parecido com o que aconteceu em 2019, quando o Flamengo contratou o Bruno Henrique, né? Na época fez uma proposta, o Santos pediu mais, aí o Flamengo anunciou que estava fora da jogada. Depois o Santos voltou a conversar com o Flamengo e o jogador foi contratado. Não sei se vai ter o mesmo desfecho, mas passa por aí. O Ayrton Lucas já está com a sua negociação, sua permanência definitiva já acertada, faltando sua formalização do acordo com o Spartak Moscou, cerca de 7 milhões de euros pelo jogo, estaria 9 a priori.
O Flamengo conseguiu uma redução do valor inicialmente pedido pelos russos e aos poucos vai tentando ajustar. Renovou o contrato do Felipe Luiz, Davi Luiz, Léo Pereira, né? E é possível que alguns jogadores eventualmente saiam também. Acho que é bem provável que a partir agora das conversas com o novo técnico, alguns jogadores cheguem e outros também possam ser emprestados ou até mesmo negociados, como já saíram o Diego Alves, Diego Ribas, Rodinei, um pouco mais atrás do Gustavo Henrique e o Arão, que foram trabalhar com o Jorge Jesus no Fenerbahçe. E é possível que mais jogadores até saiam, vai passar muito aí pela análise do técnico Vitor Pereira sobre o elenco e suas pretensões, né, em termos de ter ou não certos jogadores para o ano que vem. Tá aí, Vampeta, agora é oficial, Vitor Pereira, técnico do Flamengo para 2023. O que esperar do trabalho do Vitor Pereira no Flamengo? Aqui no Corinthians, né, em algum momento assim, é o que a gente esperava do Vitor Pereira, né? O que ele fez no Porto, de um futebol melhor jogado, né? Eu achei que o Corinthians estava assim, as 4 mal de força, que ali você bota Flamengo, Palmeiras, varia com o Atlético Mineiro, que não foi legal na temporada. Pelo plantel que tem, o Corinthians vinha ali junto com o São Paulo, e aí quem acabou surpreendendo foi o Inter, né? O Inter de Porto Alegre, com o Mano Menezes. E agora ele vai ter um cardápio de jogadores melhores, né? No Flamengo não é só ganhar, é ganhar e fazer o time jogar bem. A gente viu isso com o Rogério Ceni, em algum momento sendo cobrado, foi campeão naquela última rodada, né? Pilhado trabalha com nós. O trabalho não foi perfeito. Meu irmão, o cara foi campeão brasileiro. Jorge Jesus chegou a fazer esse Flamengo jogar, ser campeão da Libertadores, jogando bonito. E agora o Vitor Pereira, que, segundo nós aqui, tem um modo de pensar, um modo de atuar diferente do Abel. Vamos ver se, com esse plantel que o Flamengo tem, se ele faz o Flamengo, né, coisa que ele não fez aqui no Corinthians, o Corinthians jogar ofensivamente, bonito. Teve resultado, botou o Corinthians de novo numa Libertadores, só que o Gilvinho também fez isso. Uma final de Copa do Brasil, poderia ter ganho, mas pelo plantel do Corinthians que o Corinthians tinha, né, acho que ele também não podia passar disso. É o futebol melhor jogado. Agora ele vai estar numa equipe que aí vai chegar reforços, tudo, fazer esse Flamengo jogar bonito como o seu conterrâneo lá, o português, fez, né? É isso que eu espero. E para você, Vanderlei Nogueira, tá aí o anúncio oficial, Vitor Pereira, técnico do Flamengo para 2023. Já era um assunto conhecido, agora o assunto só se transformou num anúncio oficial. Esperava até que fosse um pouquinho mais para frente, o anúncio oficial um pouquinho mais para frente, bem na chegada da virada do ano, mas de qualquer maneira era o que todo mundo aguardava. Agora é oficial a presença do professor Vitor Pereira, que vai chegar a um clube que está ajeitado, tem um elenco muito bom, já conhece o futebol brasileiro de perto e não fez um trabalho de arrancar suspiros no Corinthians, mas tem todo o instrumento que vai ser entregue na mão dele para fazer a coisa rodar por lá. Tomara que seja uma passagem bacana, treinando o Flamengo, que contrata um técnico, para muita gente uma contratação surpreendente, para todos nós, né? Não pelo Flamengo ter contratado o Vitor Pereira, mas por aquilo que o Vitor Pereira falou no momento da partida. Aquilo que foi dito por dirigentes do Corinthians e com o dirigente do Flamengo, conversando no Catar, é uma observação correta. Entre os clubes, nada a contestar. Se ficou mal essa história, ficou mal por Vitor Pereira. Mas ele tem toda a condição de fazer um ótimo trabalho no Rio de Janeiro. Do Vitor Pereira no Flamengo. Eu espero um grande Flamengo em 2023 e que o Vitor Pereira, enfim, mostre de fato a que veio. Fez um trabalho razoável no Corinthians, esperava mais, como o Vampeta disse, mas de qualquer forma ele tem como atenuante o fato de que ele não chegou bem no início da temporada, não recebeu talvez todos os jogadores que ele tenha solicitado. Ele recebeu um elenco mais ou menos pronto, foi um pouco reforçado depois, mas de qualquer forma ele foi herdando muito daquilo que certamente ele não pediu quando chegou. Eu acho que, então agora, começando desde o início, um elenco bem mais forte e um elenco campeoníssimo, então ele tem toda a chance de mostrar que realmente ele é um treinador de primeira linha. De qualquer forma, também o sarrafo está mais alto. Uma coisa ele dirigiu o Corinthians. Se o Corinthians termina o Campeonato Brasileiro do ano passado em terceiro lugar, a avaliação dele seria uma.
Se o Flamengo for vice-campeão brasileiro ou vice-libertadores agora, é óbvio que ele vai acabar recebendo muitas críticas. Agora, é aquela coisa, né? Grandes desafios para grandes conquistas. E ele recebe um grande desafio, que é dirigir o atual campeão da Copa Libertadores, o atual campeão da América do Sul e que vai disputar um Mundial daqui a pouco. Então, é óbvio que é o desafio que todo treinador quer. Agora, vamos ver, então, se ele de fato estará à altura disso. Trabalho do Vitor Pereira no Flamengo. E sobre a sua informação do Gerson, o Flamengo ele trabalha para ter o Gerson no Mundial de Clubes, ou seja, já no começo da temporada 2023, ou o Flamengo trabalha de olho no fim da temporada europeia? Não, seria já agora para o começo do ano, né? Se houver acordo, né? Janela é em janeiro, né? Falta aí algumas semanas para que a janela abra e a intenção é ter o jogador já no começo do ano que vem. Embora o Mundial não tenha data, não tenha nada, né? Não tem data, não tem local, continua um mistério sobre quando isso vai acontecer. Mas seria para ter o jogador já. Eu sou o Vitor Pereira, a expectativa é que ele faça um trabalho melhor do que no Corinthians. Eu entendo que o elenco do Flamengo é melhor que o do Corinthians, ele pode fazer mais, mas acho que o trabalho dele no Corinthians foi um trabalho mediano, razoável. Não foi um trabalho tão bom quanto se esperava. Isso independentemente aí de condições do elenco, que também não era um elenco ruim, não. Ele recebeu vários jogadores durante a temporada. O Corinthians chegou até uma final de Copa do Brasil, é verdade, mas eu acho que o Corinthians acabou apresentando muito menos do que eu imaginava que apresentasse com esse treinador. A vantagem que ele tem agora é que ele já tem um conhecimento maior do mercado brasileiro, já conhece aqui o futebol brasileiro, os estádios, os adversários que ele vai enfrentar, os árbitros, né, a maneira como as coisas se processam no Brasil. Isso, evidentemente, já ajuda, ele já está adaptado. Agora a gente já pode dizer de forma oficial, Vitor Pereira vai ser o treinador do Flamengo em 2023. Nesta terça-feira, o clube, em suas redes sociais, informou ter um acordo com o treinador para comandar a equipe profissional na próxima temporada. Foi um comunicado de forma bastante cuidadosa, até por questão jurídica, já que Vitor Pereira tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro deste ano. O Flamengo se cercou de cuidados, então fez um informe ao público de que Vitor Pereira tem esse acordo e vai assinar o contrato a partir de 1º de janeiro de 2023, contrato que vai valer por um ano. Vitor Pereira vai custar ao Flamengo, junto com a sua comissão, 4,5 milhões de euros por temporada, cerca de 25 milhões de reais. Então, a partir de 2 de janeiro, no Ninho do Urubu, o Vitor Pereira vai comandar o Flamengo com foco em grandes competições na próxima temporada, especialmente o Mundial de Clubes, que ainda não tem data nem local, ainda não estão marcados pela FIFA. O Flamengo tem tudo encaminhado para contar com Ayrton Lucas em definitivo. Ele está emprestado pelo Spartak de Moscou até 31 de dezembro. 7 milhões de euros vai custar essa contratação. O Flamengo ainda de olho no mercado também para contar com Gerson, do Olympique de Marseille, quer recontratar esse jogador, mas o clube francês ainda bate na tecla, quer cerca de 20 ou 22 milhões de euros pelo atleta. Então o Flamengo ainda martela para contar mais uma vez com o Coringa, ali o seu camisa 8 do histórico time de 2019. E aí alguns nomes circulam, como por exemplo Diego Rossi, atacante do Fenerbahçe, o Claudinho, que atua no futebol russo. Esses nomes por hora não estão na mesa do Flamengo. O Flamengo de olho aí nas possibilidades no mercado, mas mais atentamente vai discutir primeiro com Vitor Pereira para saber quais as posições necessárias e aí sim efetivar contratações, além das renovações que já fez Felipe Luiz e também Davi Luiz, que estão garantidos por mais um ano no Ninho do Urubu. Afinal de contas, o Flamengo informou que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. Então vamos de números de Vitor Pereira no Corinthians. Tá aí, ó, foram 64 jogos, 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. Em aproveitamento fica com 51,6%, gols marcados, 75 gols sofridos, 57 vice-campeão da Copa do Brasil com o Corinthians. Vitor Pereira
vai oficialmente aí a partir de 1º de janeiro, quando termina o seu vínculo com o Corinthians, assumir o Flamengo para a temporada de 2023 com um contrato de apenas 1 ano, que é o costume do técnico Vitor Pereira. Tem muitas coisas a esclarecer aí, né? Muitas pessoas. A começar o próprio Vitor Pereira, né? Que saiu do Corinthians alegando motivos pessoais. E que, pelo que a gente percebe, esses motivos pessoais não foram um empecilho para ele acertar com o Flamengo. Eu estou muito ansiosa, confesso, pela primeira entrevista coletiva. Porque ele não foi, só para explicar, ele não foi anunciado. Ele não foi porque ele não pode ainda, porque ele mantém o vínculo com o Corinthians, né? Exato. Já informaram o acordo que ele vai ter para o ano que vem. É o anúncio do acordo. Exato. Não é um anúncio. É isso. Então, mas tudo indica que vai ser formalizado e ele deverá conceder uma entrevista coletiva. Eu estou muito ansiosa, principalmente porque o Vitor parece ser uma pessoa muito franca, né? Pelo menos até agora, do que a experiência que a gente teve com ele no Corinthians foi assim, para esclarecer alguns pontos. De qualquer forma, até lá, até isso poder acontecer, o Duílio Monteiro Alves já sinalizou que amanhã vai falar em coletiva. Muito provavelmente é uma reação, né, esse anúncio do Flamengo, e seria já um termômetro para a gente tentar entender se realmente o Vitor Pereira não permaneceu no Corinthians por causa de motivos pessoais ou se, além dos motivos pessoais, algumas outras questões e pontos que ele gostaria de ter num Corinthians para 2023 não foram atendidos e, por causa de tudo isso, desse pacote, ele resolveu dizer não ao Corinthians. E quando houve esse interesse do Flamengo, ele agora parece ter dado sim para o Flamengo e vai permanecer no Brasil. Renatinho, Vitor Pereira no Flamengo em 2023. Alguns pontos, Renatinho. Essa questão dele não ter ficado no Corinthians, o jeito que ele fez, isso é indiscutível, foi um jeito, talvez, aí, ele não soube lidar com essa situação. Mas, foi um momento que ele não foi franco, porque a Ivana falou assim, ele foi muito franco, esse foi o momento que ele não foi franco. Forma, não sei qual eram os planos dele, se o Corinthians poderia dar esse aporte para ele em relação aos planos dele de mudar, exigindo jogadores e tudo mais. Como que você acha que, no fim das contas, até foi bom para o Corinthians, de certa forma? O que eu tenho de informação é que não era só a sogra. Que, inclusive... Que é a tia também, agora? Não era. O que eu escutei é que ele queria trocar muitos jogadores. Ele entendia que o elenco era desequilibrado, que não tinha características para jogar o tipo de futebol que ele queria jogar. E até aí, com toda razão. Sim. Para mim, essa própria direção do Corinthians montou um elenco com muitos problemas, com muitos jogadores acima da idade para um espaço de campo, enfim. A gente pode questionar tudo isso. Tenho muito pé atrás para saber também se esse papo de sogra não foi algo... Cortina de fumaça. Não, que a própria diretoria... Não, vamos falar isso também. Não entro muito nessa. Mas, assim, para ele ficou terrível. O que ele fez... Porque, assim, não é só ele ter falado da sogra. Ele falou que ele precisava ir para casa, que a sogra precisava dele. E ele foi para a Bahia. Com o 13º do Corinthians. É isso. Ele foi para a Bahia, depois ele foi para Paraty, ele foi só para lugar bom. Isso aí não errou nesse ponto. A gente não questiona. Inclusive, tudo isso... Cara, a torcida do Flamengo, que ela tem de munição para fazer de meme... dos rivais do Corinthians aqui em São Paulo. E assim, eu tenho falado muito isso. O Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo foi atrás de um profissional no mercado que estava livre. O flamenguista tem que tirar onda, tem que zoar mesmo. O que tem me incomodado nessa situação toda é quando a gente critica o Vitor Pereira por ele ter... tem um post no Instagram que ele tá com todo o elenco do Corinthians, com os funcionários, falando que ama todo mundo, que tá saindo só por causa da sogra. Ele falou pra Lili aqui, eu não vou trabalhar em lugar nenhum, eu vou pra casa. Entendeu? O que ele fez é uma das maiores patifarias que a gente já viu alguém fazer no futebol. É só isso. É só isso, perfeito, essa é a questão. O Flamengo foi atrás de um bom treinador, de um cara que tem conteúdo. O Flamengo tem todo o direito de não ter ficado com o Dorival, poderia ter conduzido de uma outra maneira, a gente pode entrar aí também. Agora, eu faria também. A nossa crítica ao Vitor Pereira não se limita a bairrismo, como todo mundo pensa. Até porque, quando o Jorge Jesus fez esse tipo de coisa contra o Flamengo, eu tava aqui falando a mesma coisa. Sim. Flamengo, o Jorge Jesus tá fazendo o Flamengo de gato e sapato, não tá nem aí, não tem ética nenhuma. Cozinhando o Flamengo ali, né? No que ele tá fazendo, enfim.
bate em O Chico. rival também não foi muito bacana a forma que ele chegou no Flamengo. Sim, tem da essa saída questão do também, Ceará. da saída do Ceará também não foi que bacana. assim, o lance do Vitor Pereira, primeiro, é a palavra do cara fazendo curva. A gente fala isso. Palavra de homem não faz curva. Isso é coisa que a gente fala na quebrada. E assim, ter usado um negócio tão... Pô, família, mano. Por mais que é sogra, Sério, tem muita sogra legal. Sério, é de saúde. Mas é uma questão muito de séria. É saúde, é saúde de uma pessoa, de alguém da família dele. Usar tudo isso pra sair. E assim, algo que não dá desculpa pra nada. E ele não tinha obrigação de ficar no Corinthians, cara. Ele é um profissional que pode treinar o que ele quiser. Hoje, treinar o elenco do Flamengo do Corinthians, acho que 95% dos treinadores vão escolher o Flamengo. É isso. Então, não tem nenhum problema nisso. O problema foi... a forma. A mentira. A mentira. Porque, mano, de boa, a sogra tá morrendo, você vai pra Bahia, pô... Não, e falando que não ia mais trabalhar no Brasil. Ele afirmou isso. Ele não precisava afirmar isso. Tudo bem, que eu acho que até aquela altura ele não imaginava que fosse receber uma proposta do Flamengo ou de outro time. Mas ali ele já sabia que ele iria embora não só por causa da sogra. Então, mas eu acho que essa questão de não trabalhar mais no Brasil, eu posso ter mudado de ideia. Agora, usar a sogra, que é uma questão de saúde, que é uma questão que não te dá nem desculpas ou argumentos para poder negociar com ele. Porque é uma questão de saúde, a gente respeita. E se a direção do Corinthians comprou essa ideia para também sair como, ele não ficou por conta do fato de a gente não conseguir oferecer um projeto para ele de futebol. Entendeu? Porque também tem muito isso. Eu não duvido nada. É isso. Cada um vai falar uma coisa de cada lado, enfim. Agora tem um ponto, Renatinho. Se a diretoria do Corinthians usou isso para fazer uma cortina de fumaça, para não expor, que não conseguia dar um projeto... que o Flamengo ia atrás dele. Não contava que o Flamengo ia atrás dele. Se o Duílio, depende muito do que o Duílio for dizer amanhã, aí o Vitor Pereira pode vir depois desmentir. Então, eu acho que se houve isso, o Duílio vai vir muito tranquilinho nessa coletiva. Pô, isso é uma Ele série não boa, vai roteiro de cinema. É um roteiro de cinema para a gente entender esses bastidores. Cada série ruim que tem por aí, essa daí dá muito bom. E ela começa mais um capítulo amanhã, quando o Duílio... Então, é isso aí, nação. Mais um React aí, né? Aquele React maneiro aí que eu tô trazendo para vocês aí, o conteúdo massa. É isso aí, tamo junto. Sobre aquela análise do Mauro César Pereira, como sempre, muito preciso nas suas análises. Ele chegou a citar também o nome do Gerson, que o Flamengo ainda não desistiu. Fala que desistiu, mas não desistiu, né? A maioria da imprensa está dizendo que o Flamengo desistiu, mas de acordo com o Mauro César apurou, né? O Flamengo não desistiu. Fala que desistiu, mas não desistiu, né? Então, o Flamengo... Não vou dizer que ele precisa muito do Gerson, mas seria um excelente reforço para o Mundial de Clubes, né? Que é no início do ano. Que é o principal, vamos dizer assim, sonho do Flamengo nesse século de 2021, né? O Flamengo praticamente já ganhou todos os títulos possíveis, tirando o Mundial, né? Então, nesse século, o Flamengo já ganhou todos os títulos possíveis, tirando o Mundial de Clubes. É um momento que é uma ambição do Flamengo para esse século, né? E para essa geração super vitoriosa do Flamengo. O Vitor Pereira, do Flamengo, o Vitor Pereira, ele, esses 2 primeiros meses, né? Ele vai ter uma vida muito corrida nesse janeiro e fevereiro, pelo simples motivo, ele pode cair nas graças de vez na torcida do Flamengo ou já começar o ano sendo muito criticado. Pelo simples motivo que, em janeiro, logo no início do ano, primeiro mês do ano, né? Flamengo e Palmeiras pela Supercopa do Brasil. Então é um jogo muito importante, com muita rivalidade, né? O Pereira já enfrentou o Palmeiras várias vezes e nunca se deu bem praticamente, né? Raramente se dava bem com um clássico. Então, eu acho que nunca venceu um clássico em São Paulo. E em fevereiro tinha o Mundial de Clubes, né? E tem uma data ali mais ou menos, na primeira semana ali de fevereiro. O local ainda não está definido, mas deve ser o Marrocos, né? Como a sede até o momento, né? Pode mudar isso. E aquilo, então ele tem a Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes, a obrigação do Flamengo é chegar na final. O título já é outra coisa, mas o Flamengo tem a obrigação de chegar na final.
para disputar o título. Porque com esse investimento que o Flamengo tem com o time, parar na semifinal vai ser um vexame. Então, o Vitor Pereira vai ser questionado, simplesmente isso, né? Aí volta o Dorival Júnior na história. Será que a diretoria fez certo em trocar o Dorival, que já conhecia o elenco, para colocar o Vitor Pereira, que está começando agora, está conhecendo o elenco, ainda não conhece muita coisa? Então, aquilo. Então, nesses 2 primeiros meses, o Vitor Pereira vai ter uma missão muito difícil, é de tentar ganhar o título em cima do Palmeiras, que é a Supercopa, e não passar vexame no Mundial de Clubes, né? Pelo menos chegar à final. E tem todas as condições, né? O título é outra coisa, mas a final é isso aí, né? Tamo junto, nação. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu, então.